Gabi, como é isso de dizer que nós não trabalhamos com a mediação da consciência? O que será que Feijó quis dizer com isso, lendo, por exemplo, Heidegger? Ela mesma vai te responder. Aqui somamos dois vídeos, um que foi gravado em 2022 e outro que foi gravado agora mais recentemente, em 2023, e acho que essa junção de conversas te dará mais elementos para então voltar para essa discussão de um modo mais aprofundado. Isso é do ver. De repente ela viu. De repente a coisa se abriu para ela. Sim. E isso daí não passa pela consciência. Exatamente. Isso não passa pela consciência. Se perguntar para ela o que aconteceu, Não sei. ela vai dizer, não sei. Você assistiu a aula do não sei, né? Eu vou trabalhando exatamente isso. Não sei, porque não é consciência. E o psicólogo tem que saber que não sabe, porque não tem a mediação da consciência. E aí a Clarice diz assim, o não sei é entrega total. O não sei é entrega total mesmo, porque não tem a mediação da consciência. Não tem a mediação da consciência, a entrega. O que acontece com esse rapaz que você falou? Tudo é com a mediação da consciência. Vou interromper a Ana para te pedir um like aqui nesse vídeo e para te dizer que se você tá gostando, eu acho que você vai gostar demais de ouvir a Ana em supervisão. São 7 situações clínicas supervisionadas por ela, além de toda a parte de aprofundamento teórico. Tem bônus especial no mês de maio, porque completamos um ano de Clínica da Existência. Clínica da Existência é um curso que traz a Ana para a internet, que mostra mais o rosto dela e que também vai te mostrar as diferenças com a psicologia humanista, e Larissa vai te mostrar também aspectos da Gestalt terapia. Então, você que gosta de postura fenomenológica existencial, né, mas às vezes até tá em dúvida assim do como é que funciona isso na prática, como transpõe da filosofia para a prática, ou então dessas diferenças que tem. Você não está ainda assim namorando com a Gestalt, namorando com o Rogers, e aí? A gente te mostra isso dentro do Clínica da Existência. Tem bônus, como eu disse, especial agora para o mês de maio. Aqui embaixo, mas te deixo aí com a Ana de novo. A consciência não existe. Você imagina a coragem desse homem que ficou a vida inteira falando sobre a consciência? Sim. E faltou 5 anos antes dele morrer, ele diz a consciência não existe? Caramba! Eu acho de uma coragem, sabe? Mas ele tem coisas muito interessantes. Ele tem uma parte da teoria dele que ele fala de... Eu tenho um artigo sobre isso, que foi publicado na Psicologia, Ciência e Profissão. E ele diz assim... Bom, ele vai dizer por que ele chegou à conclusão de que a consciência não existe, né? Mas ele chega um momento que ele fala da autonomia funcional dos motivos, que a gente pode entender por neurose. Ele diz assim, há um determinado comportamento que, num momento da tua vida, ele foi muito adequado. Por exemplo, quando você é criança, chorar para que as pessoas te ouçam. Mas que depois aquilo não tem mais função. Você não precisa mais chorar quando vira adulto para poder impor o que você quer, ou falar só faço do jeito que eu quero, colocar teus limites. Mas como aquele motivo se tornou autônomo e funciona, você não abandona o modo antigo de fazer as coisas. Que é o que o Peus, o Hefferlein e o Goodman vão falar lá no livro do Gestalt Terapia de 51. Exatamente isso, mas eu acho que eles não fazem referência ao William James. Mas o William James escreve isso antes de 1905, porque ele morre, essa matéria de 1905, dizem os livros que foi 5 anos antes dele morrer, então ele morreu em 1910. Mas ele... No William James é interessante, sabe? E se eu achar o meu artigo está tá nessa revista. É sobre o William James. Se não me engano, é o William James e a fenomenologia. Então, eu mostro assim, eu termino dizendo o que há de fenomenologia no pensamento de William James. Embora
ele não estivesse falando em termos de fenomenologia, porque ele é anterior, né? Russell escreve em 1900 e 1901, Investigações Lógicas. Então, ele é anterior. E é interessante, né, Ana, que a gente vai pensando como realmente os diálogos entre os pensadores, eles vão fundando aquilo que a gente hoje divide. Tão, a gente coloca a coisa nos bracinhos tão assim, e o povo estava falando de muita coisa parecida no início do século XX. É um absurdo, é o abandono da tradição. Nós, modernos, nós achamos que a tradição, o passado não serve para nada. Por isso que a gente descarta os velhos. Porque a gente acha assim que o máximo é entender das coisas modernas. E como se elas não viessem de algum lugar, né? Eu conto lá com os meninos, né? O Fritz Perls foi psicanalista por muito tempo, tem uma treta dele com o Freud, reza a lenda que ele ficou magoado, que o Freud não deu bola para as coisas que ele escreveu, e aí ele foi fundar a própria escola, né? A própria abordagem. Mas essas pessoas todas estavam se conversando. O Reich foi terapeuta do Perls, o povo fazia terapia com um psicanalista para depois fundar outra coisa completamente diferente. Isso aí. E aí, então, a gente ficar nessa rivalidade, tipo a psicologia baseada em evidências, que vai, né, dizer, o resto é tudo pseudo, a psicanálise é pseudo, o existencialismo é pseudo. Porque para ele só o que importa é o empirismo. O verdadeiro é o real. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.